Alô, galera! Estamos aí, Projeto ER de 2025, professor André na área aí, tá bom? Vamos embora. Resolver mais uma questãozinha da UERJ aí com vocês, tá? Essa é uma questão da UERJ 2016, tá? Questão 3 da prova, ok? Vambora. Essa prova da UERJ 2025, ela acontece agora no dia 1º de dezembro, tá? De 2024. Então a gente está aí, estou tentando aí colocar aí algumas resoluções para poder ajudar vocês, tá bom? Vamos embora. A mistura denominada massa de lamim, composta por Fe2O3, óxido férrico, serragem de madeira e água, é utilizada para a remoção de H2S, ácido sulfídrico, presente na composição do gás de Ulha, um combustível gasoso. Observe a equação química que representa o processo de remoção. Temos aqui, então, a equação química que representa uma transformação química, tá? As substâncias reagentes se transformam em outras substâncias, chamadas de produtos da reação. Beleza? Então, ele pede, calcule em quilogramas a massa de sulfeto ferroso formada no consumo de 408 quilogramas de ácido sulfídrico, considerando 100% de rendimento. Em seguida, indique o símbolo correspondente ao elemento químico que sofre oxidação e o nome do agente oxidante. Tá bom? Vamos embora. Primeira coisa. Vamos dar uma interpretada aqui no enunciado para quem ainda não pegou, né? Vamos embora. Massa de lamim seria a mistura do óxido férrico, serragem de madeira e água, tá? Essa massa de lamim ela é utilizada na remoção de ácido sulfídrico presente na composição do gás de Ulha. Esse gás é um combustível que tem como contaminante o H2S. Então, quando ele é queimado, ele produz substâncias químicas que poluem o nosso meio ambiente. Né? Elas vão agredir o nosso meio ambiente e um dos fenômenos, né, que ela provoca, que esse tipo de poluição provoca, é a chuva ácida. Tá bom? Então, a ideia é tentar evitar aí, tá? A formação desse fenômeno. Ele pede, então, calcule em quilogramas a massa de sulfeto ferroso formada no consumo de 408 quilogramas de H2S. A gente identifica esse problema aí como sendo um problema de cálculo estequiométrico, tá bom? E o cálculo estequiométrico exige que a gente use umas regras para facilitarem o nosso cálculo, tá? Atenção nas regras aí, vou falar já já. Depois ele pede para a gente identificar o símbolo, né, do aquele elemento químico que sofre oxidação e o nome do agente oxidante. Então, a gente vai verificar aqui, né, qual é o elemento que vai sofrer oxidação, né, ou seja, vai perder elétrons, né, e qual é a substância química que vai fazer com que esse elemento sofra a oxidação. Por isso, essa substância é chamada de agente oxidante. Tá? Ela vai provocar a oxidação. Se ela vai provocar a oxidação, significa que ela está sofrendo uma redução. Existe algum elemento químico nessa substância que vai sofrer redução, tá? Vamos. Bom, primeira regra, escrever a equação química balanceada, tá? Segunda regra, verificar quais são as substâncias em questão. Lá no problema, ele quer saber a massa de sulfeto ferroso. Então, eu venho aqui e coloco lá, qual é a massa, né, de sulfeto ferroso? Ele O dado que ele dá para a gente determinar a massa de sulfeto ferroso é a massa de ácido sulfídrico, né? 408 quilogramas. Então, eu vou lá, né? Depois que eu escrevi a reação química, né? Reescrevi a equação da reação, eu coloco lá o dado a respeito dessa substância, tá bom? Então, essas substâncias são as substâncias em questão, e aqui nós temos o dado, né? E a pergunta sobre essas substâncias aí. Bom, terceira regra, verificar a proporção em mol, né, entre as substâncias que estão em questão. Aqui eu tenho 3 mols de H2S se transformando em 3 mols de FeS, tá bom? Ora, estabelecida a proporção, eu agora vou verificar se eu preciso trocar essas unidades, tá bom? Essa unidade mol aqui, tá? Vamos ver. Ele está me dando 408 quilogramas de ácido sulfídrico. Isso é massa.
não é número de mol. Então, eu vou ter que passar de mol para grama. Tá bom? Aqui, ele está me perguntando qual é a massa. Então, ele não está me perguntando o número de mol. Então, eu vou passar de mol para massa em gramas. Como que a gente faz isso? A gente utiliza a tabela periódica, vê as massas atômicas de hidrogênio e enxofre, calcula a massa molar do H2S, tá? Fazendo isso, a gente vai achar 34 gramas, que é a massa equivalente a 1 mol. Como temos 3 mols, né? Eu vou multiplicar por 3. Aqui, a massa molar do FeS. Vou achar a massa atômica do ferro e do enxofre lá na tabela periódica e vou determinar a massa molar dessa substância, 88 gramas. Como são 2 mols, eu vou multiplicar por 2. Tá bom? Beleza. Bom, feita a mudança de unidade, eu agora vou estabelecer a regra de 3, tá? Ora, 3 vezes 34 gramas é capaz de produzir 2 vezes 88 gramas dessa substância aqui, tá bom? Então, 3 vezes 34 gramas de ácido sulfídrico produzem 2 vezes 88 gramas de sulfeto ferroso, tá? Agora, e se eu tiver 408 quilogramas, qual vai ser a massa obtida? Tá bom? Então eu vou estabelecer a regra de 3 com o dado que ele deu e com a pergunta que ele está fazendo, tá? Essa massa aqui produz essa. Logo, 408 quilogramas, eu vou ter que passar para grama. Para fazer isso, eu multiplico por 1.000. Estou usando a potência, que a potência ajuda nos cálculos, tá bom? Ela facilita os cálculos, tá? Quem não sabe potência, galera, vale a pena aprender, tá? Pelo menos aquelas propriedadezinhas mais simples, tá bom? Dá uma olhadinha na potência de 10 aí, na utilização da potência de 10, que vale muito a pena. Facilita beça as nossas contas, principalmente no cálculo estequiométrico, nas relações de massa, tá? Bom, estabelecida a regra de 3, né? Vamos executar. 408 vezes 10 a terceira gramas, a gente vai multiplicar por 2 vezes 88 gramas. Está aqui, ó. Beleza? E 3 vezes 34 gramas, a gente vai multiplicar por x. Aqui, eu já adiantei uma etapa, né? Onde 3 vezes 34 vezes x, eu peguei o 3 vezes 34 que estava aqui e passei para cá dividindo. Tá bom? Aqui eu já resolvi essa conta e o resultado deu 704 vezes 10 a terceira gramas, tá? 704 vezes 10 a terceira dá 704 mil gramas, que equivale a 704 quilogramas. Já temos aí a primeira resposta, beleza? Show! A segunda resposta que a gente vai dar para essa pergunta aqui. Indique o símbolo correspondente ao elemento químico que sofre oxidação e o nome do agente oxidante. Bom, para a gente identificar quem sofre oxidação e quem sofre redução, né, numa reação química, a gente precisa determinar o número de oxidação de cada um dos elementos que participam dessa reação. Tá bom? Então eu tenho aqui o oxigênio é sempre -2. Existem alguns casos em que o número de oxidação do oxigênio não é -2. A gente vai ver em outro momento isso, tá? Mas aqui nós vamos considerar oxigênio com número de oxidação -2. Bom, se o número de oxidação do oxigênio aqui é -2, vezes 3, eu tenho um total da carga -6. Atenção, isso aqui não é o NOx do oxigênio, tá? Isso aqui é a soma do número de oxidação dos 3 oxigênios que estão presentes nessa substância. A mesma coisa aqui. Bom, se o oxigênio é -6 e essa substância está eletricamente neutra, o que quer dizer eletricamente neutra? Eletricamente neutro quer dizer que a soma dos números de oxidação tem que dar zero. Aí ela está eletricamente neutra, tá bom? Então, se eu tenho um total de carga para o oxigênio igual a -6, o total da carga do ferro tem que ser +6, pois a soma aqui vai dar zero, tá bom? Então, se aqui a carga total é +6 e eu tenho 2 átomos de ferro na fórmula, o que eu preciso? Eu preciso dividir esse +6 por 2, onde cada átomo de ferro vai ter número de oxidação +3. Tá bom? Aqui, o hidrogênio sempre +1. Existem casos que o número de oxidação do hidrogênio não é +1, tá? Depois a gente vê isso.
Então, o número de oxidação aqui a gente vai considerar mais um, vezes 2, carga total mais 2. Logo, o número de oxidação do enxofre tem que ser menos 2, tá? Por quê? Porque a substância está eletricamente neutra, tá bom? Então, a soma total das cargas, tá? Tem que dar zero, beleza? A mesma coisa a gente vai fazer do lado de cá, tá? O enxofre, ele é um elemento químico da família 6A da tabela periódica. E não tem oxigênio aqui nessa fórmula. Então, quando a gente tem um elemento, né, que pertence a uma substância química e pertence a uma família par na tabela periódica, que é o caso do enxofre, família 6A da tabela periódica, tá bom? A gente considera o número de oxidação dele menos 2, tá? Elementos da família 6A da tabela periódica, quando não tem o oxigênio na fórmula da substância em que eles fazem parte, o número de oxidação é menos 2, tá bom? Logo, o do ferro aqui tem que ser mais 2, tá? Substância simples, número de oxidação sempre igual a zero, tá bom? Então, oxigênio menos 2, tá? Hidrogênio mais um. Então, os números de oxidação que a gente vai considerar, ferro aqui é mais 3, oxigênio é menos 2, aqui o hidrogênio é mais um, o enxofre é menos 2, o ferro é mais 2, o enxofre é menos 2, aqui o enxofre é zero, o hidrogênio é mais um e o oxigênio aqui é menos 2. Então, vamos lá. Do reagente para o produto, quem sofreu variação de NOx? Ferro, de mais 3, ele foi para mais 2. Enxofre, de menos 2, ele foi para zero. Aqui não houve variação do enxofre, mas aqui nós tivemos. Então, quando o número de oxidação do elemento diminui, a gente diz que ocorreu uma redução. O número de oxidação reduziu, diminuiu, tá? E o enxofre, de menos 2 para zero, o número de oxidação dele aumentou. Então, ele sofreu uma oxidação. Tá bom? Então, aqui a gente já mata qual é o elemento que está sofrendo oxidação. É o enxofre. Aqui está o símbolo dele, que é o que ele pede na questão. Tá? Bom, se o ferro aqui está sofrendo redução, né? Significa que ele é o responsável pela oxidação do enxofre, tá bom? Então, se essa substância aqui está provocando a oxidação da outra, essa substância é o agente oxidante. Qual o nome dela? Como isso aqui é um óxido, né? Como é que eu identifico um óxido? Substância formada por dois elementos, onde um deles é o oxigênio. Beleza? Então, ele é um óxido iônico, e na nomenclatura de óxidos iônicos a gente coloca óxido de nome do elemento químico que está lá com oxigênio, né? Que é, no caso é o ferro. Então vai ficar óxido de ferro 3. Nesse caso, eu preciso indicar o número de oxidação do ferro, porque o ferro pode ser mais 2 ou mais 3. Então, eu posso ter o óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3. Então, eu tenho que indicar aqui, tá bom? Como aqui o ferro está com um número de oxidação maior, eu posso dar um nome também da seguinte maneira: óxido férrico, onde ico indica que o ferro está com o seu maior NOx, que é mais 3. Se fosse mais 2, o NOx do ferro, eu usaria ferroso, o fixo oso aqui para indicar o número de oxidação do ferro. Beleza, galera? Finalizando aí mais uma questãozinha específica da UERJ, tá? Aqui no nosso projeto UERJ Específica 2025, tá bom? Um grande beijo para vocês, espero que vocês tenham aproveitado aí, tá? Na próxima, mais uma questãozinha. Valeu, galera. Tchau, tchau.